Pai, Tu és fiel, eu creio em Ti, Teus caminhos e Teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu pra poder questionar dos Teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em Ti. Mesmo se meus olhos não veem, Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Pai, me ensina a Te enxergar, a crer que no controle Tu estás, e o sofrimento nunca é em vão. És a eternidade, vive em mim, certeza de que não perecerei no fim, a esperança em meu coração. Pois nada foge dos planos Teu, Senhor. Descansarei, confiarei em Ti. Mesmo se meus olhos não veem, Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não fizer brotar, se meu plano se arruinar, se meu corpo em doença sofrer, se por Ti eu tiver de morrer, Tua vontade se cumpre em meu ser. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em Ti. Mesmo se meus olhos não veem, Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Viverei Teu melhor para mim. Estamos, pela graça e pela bondade de Deus, iniciando o culto de adoração ao Senhor neste domingo. O domingo é um dia especial para os cristãos. Nós rememoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus. É o dia de descanso. Agora, de uma maneira muito especial, o domingo da ressurreição é sempre um domingo muito festejado no meio cristão.
Geralmente, neste domingo, nós temos o culto da ressurreição, bem de manhãzinha, um café comunitário, momento especial de comunhão, de confraternização. Mas, em função da impossibilidade do ajuntamento físico, nós não tivemos este culto, não tivemos a confraternização, mas é necessário nós compreendermos uma coisa. Embora impossibilitados de nos reunirmos fisicamente, a mensagem do domingo da ressurreição permanece a mesma. O Senhor Jesus foi morto, mas ressuscitou, está vivo e está presente com seu povo. Mensagem esta salvadora, mensagem gloriosa. E nós, na mensagem, na pregação de hoje, falaremos um pouco a respeito do efeito da ressurreição de Jesus na vida prática de todos nós que nele cremos. Nós vamos falar com Deus em oração, vamos apresentar ao Senhor as nossas vidas, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, porque somente com corações puros, perdoados pelo Senhor, nós podemos desfrutar de um relacionamento verdadeiro com Ele, um relacionamento de comunhão. Nesse momento de oração, nós vamos ter também a apresentação das famílias diante do altar do Senhor. E vamos orar hoje, em especial pela família do presbítero João Sales. Presbítero João Sales, sua esposa Vera, seus filhos Jonatas e Gabriel. Esta família pede oração, rendendo graças ao Senhor, porque completaram 30 anos. Nossos irmãos, João e Vera, completaram 30 anos de casamento, e nós vamos agradecer ao Senhor, que os uniu, que tem os guardado, sustentado, protegido, e tem lhes conferido tantas bênçãos. Uma das grandes bênçãos, a recuperação de saúde do João. Um outro motivo de oração pela família se trata da vida profissional dos filhos Jonatas e Gabriel. Vamos colocar diante do Senhor em oração. Uma outra família pela qual estaremos orando é uma família que se formou recentemente, a família dos nossos irmãos Uriel e Márcia. Estão completando 1 ano de matrimônio. Nós vamos agradecer a Deus por este casal, pela vida destes queridos irmãos, diácono Uriel e Márcia. E vamos pedir a Deus que continue a abençoá-los e que, conforme o querer de Deus, esta família possa crescer, possa se multiplicar. Vamos então falar com Deus em oração. Pai, nós muito te agradecemos, Senhor, por novamente podermos cultuá-lo, apresentar diante de Ti as nossas vidas, pedindo que o Senhor purifique os nossos corações, perdoando-nos por meio de Jesus, Teu Filho, o qual derramou na cruz o Seu próprio sangue, sangue remidor, que tira os nossos pecados. Oramos ao Senhor pela família do presbítero João, agradecidos por estes 30 anos de matrimônio, pelos filhos que o Senhor lhes deu, pela direção e providência do Senhor nesta família. Graças te dou, Pai, porque nos momentos de maiores provas, o Senhor sustentou, o Senhor amparou e o Senhor abençoou a esta família. Oramos pelos filhos, que o Senhor os abençoe, os proteja, que o Senhor os conduza também na vida profissional, abrindo as portas de trabalho para os teus servos. Oramos gratos ao Senhor pela vida do Uriel e da Márcia, por este 1º ano de matrimônio. Agradecemos porque o Senhor uniu a este casal
e tem suprido e tem dirigido a vida destes irmãos. Pai, guarda-os no teu amor, dirija as suas vidas, que o Senhor se revele a cada dia como Deus providente a suprir cada uma de suas necessidades. Nós oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós teremos uma mensagem musical, momento de adoração, momento de louvor, e logo em seguida retornaremos com a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 28. Cidade, Jerusalém, sua luz brilha mais como cristal. Tanta beleza, sem igual ao redor do mundo existe um rei. Árvore da vida, se ele viu, eu quero ir pra este lugar. Digno é o Cordeiro de não mais louvor, não viu mais noite, nem escuridão. Pois o próprio Mestre ilumina Sião, é testar o dia em que subirei, e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar. Vou caminhar
Leiamos na palavra de Deus o texto bíblico para a pregação, Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 28 em diante. Diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. John Maxwell foi um músico, um compositor sacro. Compôs várias melodias que nós cantamos. Ele ofereceu um suporte, auxiliando no ministério de vários pastores brasileiros. Dentre eles, Blackford, que foi cunhado de Symington e fundador da Igreja Presbiteriana de São Paulo. Auxiliou também no ministério de Chamberlain e auxiliou no ministério de Eduardo Lane. John Maxwell compreendeu muito bem o caráter da vida cristã, a vida cristã que pode ser comparada a uma caminhada, a uma corrida, que requer de nós a devida liberdade para trilhar a mesma, mas que enfrentamos muitas vezes dificuldades, obstáculos. E em uma de suas composições, John Maxwell, no hino Vivificação, que nós cantamos muitas vezes, ele diz: quantos que corriam bem, longe de ti vão. Outros também, sem fervor vivendo estão. Nestas linhas, o compositor mostra como as pessoas vivem a vida cristã. Alguns longe do Senhor estão. Outros caminham cheios de fervor, ânimo renovado. E nós temos neste texto bíblico o relato a respeito de 2 discípulos que saíram de Jerusalém, foram para Emaús, e de Emaús retornaram para Jerusalém. O Senhor Jesus havia sido preso, depois de todo aquele julgamento tão pesado pelo qual passou o Filho de Deus, sendo condenado, foi morto na cruz, sepultado, mas conforme as promessas bíblicas, ressuscitou dentre os mortos com poder e glória. Era domingo, o domingo da ressurreição. Aqueles 2 discípulos ainda não tinham conhecimento da ressurreição de Jesus. Quem eram aqueles 2 discípulos? O texto bíblico que está registrado aqui em Lucas 24, afirma que um deles era Cleopas. Flávio Joséfo, que foi historiador judeu, afirmou que o outro era Simão, filho de Cleopas. Simão, que mais tarde se tornou bispo
em Jerusalém, sendo sucessor de Tiago. Aqueles 2 discípulos fizeram então a trajetória de Jerusalém até Emaús, uma distância de cerca de 60 estádios que corresponde a 10 quilômetros, portanto uma caminhada considerável, 10 quilômetros. Na ida de Jerusalém para Emaús, entendendo que Jesus estava morto, mesmo Jesus se apresentando a eles e caminhando com eles, eles não reconheceram Jesus. Foi uma caminhada penosa, uma caminhada triste, uma caminhada cheia de lamentações, porque não percebiam que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e estava com eles. Já quando chegam em Emaús, o Senhor Jesus, reunido com eles, no momento da oração, da celebração e da participação em uma ceia, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, perceberam que Jesus estava ali com eles. Eles então saem de Emaús e retornam para Jerusalém. O retorno para Jerusalém foi totalmente diferente. Eles retornaram cheios de alegria, ânimo renovado, porque agora caminhavam percebendo que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitara, que Jesus caminhava com eles. Estas palavras, esta experiência e estas 2 caminhadas nos conduzem a refletir na nossa própria vida, na nossa própria caminhada cristã. Quais os sentimentos, quais as experiências que têm predominado em nossas vidas? As experiências dos discípulos que caminhavam de Jerusalém para Emaús, ou as experiências dos discípulos que caminharam de Emaús para Jerusalém? Quero considerar, primeiramente, que nós andamos sob a perspectiva humana ou andamos sob a perspectiva de Deus, da direção de Deus. Quando aqueles discípulos foram de Jerusalém para Emaús, eles caminharam inteiramente sob a perspectiva humana. Mas quando retornaram para Jerusalém, eles caminharam inteiramente sob a perspectiva divina, da direção e da presença de Deus com eles. Quando as pessoas caminham sob a perspectiva humana, como aqueles discípulos caminharam para Emaús, as pessoas caminham entendendo que o governo está nas mãos dos homens e não nas mãos de Deus. Por isso eles caminhavam lamentando a morte de Jesus, dizendo que Jesus era profeta, poderoso em palavras e obras, mas as autoridades e os sacerdotes o entregaram para ser crucificado. Nas palavras daqueles discípulos, aquelas autoridades que prenderam e mataram Jesus, tinham em suas mãos o governo, o controle de todas as coisas. Por isso aqueles discípulos caminhavam lamentando para Emaús. Se nós entendemos e olhamos a vida sob a perspectiva humana, nós vamos caminhar a exemplo daqueles discípulos, observando a maldade humana, observando os erros e acertos dos governantes, observando muitas vezes a fragilidade da justiça, a violência e a maldade humana. Tudo parece um ciclo que se repete de geração para geração, e então não existe esperança para o ser humano. Muitas pessoas vivendo sob esta perspectiva humana, entendendo que o governo, a direção de todas as coisas está nas mãos dos homens, tais pessoas não veem esperança na vida,
não veem perspectiva de futuro, de solução. E isso é desesperador, quando se entende que o mundo está nas mãos dos homens. Nós vimos aí nos últimos dias tantas preocupações com a saúde no mundo, mas não apenas com a saúde, com a vida econômica, com a vida profissional, financeira, com as famílias. Se nós temos uma visão apenas sob a perspectiva humana, do governo humano, nós estamos de fato perdidos. Naquela caminhada daqueles 2 discípulos, eles se mostram sem expectativas pessoais também. Porque eles dizem, nós esperávamos que ele, Jesus, fosse redimir a Israel. Entretanto, já fazem 3 dias que ele foi morto. Destas palavras, eles se mostraram frustrados, porque esperavam um reino terreno de Jesus. Mas este reino não se cumpriu, porque Jesus foi morto. As expectativas pessoais frustradas, eles caminhavam lamentando e entristecidos. Ora, se nós vivemos sob a perspectiva humana, nós vamos viver também sem expectativa pessoal, porque há muitas situações que podem nos frustrar. Quando o médico diz para a família, não há mais o que fazer, referindo-se à saúde de pessoas queridas nossas. Quando há a perda financeira, quando há também problemas relativos à vida profissional, enfim, a expectativa familiar que não se cumpriu, enfim, as várias expectativas pessoais que podem simplesmente não se cumprir. Se nós andamos sob a perspectiva humana neste mundo, nós vamos colher decepção após decepção, tristeza após tristeza. Os discípulos caminharam assim, de Jerusalém para Emaús. Mas de Emaús para Jerusalém, a caminhada foi diferente. E certamente esta é a caminhada que eu preciso fazer, que você precisa fazer. É a caminhada onde nós vamos dizer, o governo de Deus sobre todas as coisas triunfa. Não foi a vontade humana que triunfou, não foi o poder das autoridades daquela época que triunfou, mas a vontade e o propósito de Deus triunfou. Jesus foi morto na cruz, mas ressuscitou. E a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, nos relata muito bem este aspecto, quando afirma, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. O Senhor Jesus foi entregue por mãos de iníquos, iníquos que acharam que estavam no controle. Porém, Jesus ressuscitou, a vontade e o propósito de Deus triunfou. Ele está no governo de todas as coisas, está no governo das nossas próprias vidas. A decepção dos discípulos foi substituída pela convicção de que a graça de Deus triunfara. Jesus não estava morto. Jesus ressuscitara e estava ali, bem perto deles. Esta certeza de que a graça de Deus triunfa nas nossas vidas, nos trazendo perdão de nossos pecados, nos trazendo salvação eterna, trazendo esperança às nossas vidas. Esta certeza do triunfo da graça
nos permite enfrentar as decepções da vida, compreendendo que as mesmas, por mais fortes que sejam, elas são passageiras. A graça de Deus vai triunfar na vida de todo o seu povo. Como nós vemos o triunfo aqui. E aqueles discípulos retornaram para Jerusalém, agora percebendo que Jesus estava no comando, na direção das suas vidas, que o governo era de Deus, que as expectativas deles não estavam apagadas, não foram destruídas, porque Jesus ressuscitara, estabeleceu um reino muito superior ao reino que eles esperavam. É o reino de Deus que está dentro do nosso coração, trazendo a paz de Deus, trazendo o domínio de Deus e trazendo vida eterna. Mas eu quero considerar que além das pessoas caminharem sob a perspectiva humana, quando deveriam caminhar sob a perspectiva da direção de Deus, quero considerar que as pessoas que caminham para Emaús, como aqueles discípulos caminharam, estão sob o domínio da tristeza. Mas se nós caminhamos de Emaús para Jerusalém, nós estaremos sob o poder da alegria. Enquanto caminhavam para Emaús, caminhavam entristecidos, falavam da morte de Jesus. E se Jesus estava morto, significa que não haveria perdão dos pecados, não haveria triunfo sobre a morte, não haveria salvação eterna. Portanto, haveria motivos sobejantes para caminharem entristecidos, e o apóstolo Paulo resumiu isso dizendo: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Assim se sentiam aqueles discípulos, tristes e infelizes. A tristeza age com um poder para drenar as nossas forças. Em dado momento, aqueles discípulos pararam. A tristeza deixou-os mesmo sem força, sem ação. Há muitas pessoas que, sob o poder da tristeza, perdem as forças para trabalhar, perdem as forças para se relacionarem, perdem as forças para sonharem. Aqueles discípulos estavam assim, caminhando para Emaús, entendendo que Jesus fora morto, e sem uma perspectiva da presença de Jesus, a tristeza domina os seus corações. Mas quando em Emaús o Senhor Jesus se dá a conhecer, eles compreendem que Jesus ressuscitara e que estava ali com eles, retornam para Jerusalém e retornaram cheios de alegria. Tudo mudou na visão deles. Eles se alegraram com a palavra de Deus. Alegria que celebra a vitória do Evangelho do Senhor Jesus. Alegria que faz renascer a esperança, que permite às pessoas sonharem. Por isso eles voltaram para Jerusalém, porque queriam compartilhar esta alegria com os 11 que estavam reunidos em Jerusalém. Infelizmente há pessoas que ainda estão caminhando para Emaús, porque carregam tristeza nos seus corações, porque não percebem que Jesus está vivo e que Jesus está bem perto de nós. É preciso dar esta guinada, retornar para o caminho de Jerusalém, percebendo que Jesus está vivo, que Jesus está conosco, e deixar a alegria falar mais alto,
a alegria pela palavra de Deus, a alegria pelo Evangelho, a alegria pela salvação eterna, a alegria pela esperança a ser nutrida na alma. Aqueles discípulos caminharam para Emaús sob uma perspectiva humana, voltaram dentro de uma perspectiva divina. Caminharam para Emaús sob o domínio da tristeza, voltaram para Jerusalém sob o poder da alegria. Mas eu quero finalmente dizer o seguinte, que eles caminharam para Emaús buscando o isolamento e retornaram para Jerusalém buscando a comunhão da igreja, dos irmãos, daqueles que partilhavam da mesma fé. As pessoas, quando estão tristes, decepcionadas, muitas pessoas têm a tendência de buscar o isolamento. Às vezes pessoas deprimidas, que não querem se relacionar, não querem falar com ninguém, algumas pessoas que se escondem em seus quartos. Aqueles discípulos saíram do movimento existente em Jerusalém, por ocasião da Páscoa, e vão para uma aldeia distante, querem se isolar. Mas quando compreendem que o Senhor Jesus ressuscitara dentre os mortos, agora eles retornam para Jerusalém, para buscar a comunhão com os 11, e chegando em Jerusalém não estavam apenas os 11, havia outras pessoas com eles, e já estavam celebrando a ressurreição de Jesus, porque Simão Pedro fora ao túmulo e trouxera a notícia de que Jesus ressuscitara dentre os mortos. Aqueles que caminham, entendendo que Jesus vive, estes não caminham para o isolamento, estes caminham para a comunhão da igreja, dos irmãos, porque existem muitas coisas em comum nas nossas vidas. Existe em comum o mesmo Salvador, existe em comum a mesma fé, existe em comum a mesma esperança, a vida eterna, a salvação. Foi assim que aqueles 2 discípulos retornaram para Jerusalém, congregaram com os irmãos, adoraram a Deus, celebraram aquele momento especial que viviam. Nestes dias, mesmo fisicamente distante dos irmãos, em espírito nós podemos estar juntos, partilhando da mesma mensagem, da mesma alegria. Aquela mesma alegria que inundou os corações dos discípulos quando estavam fechados em uma casa e o Senhor Jesus se colocou no meio deles dizendo: paz seja convosco. Os corações deles se encheram de alegria e de paz. É a mesma alegria que Deus traz nas nossas vidas. A nossa vida pode ser comparada a uma caminhada, a uma corrida. Alguns nessa caminhada cristã estão cheios de vigor, de força, porque percebem que Cristo está vivo e caminha conosco. Outros, por sua vez, diante dos obstáculos desta caminhada, se acham abatidos, quem sabe decepcionado com alguma coisa, frustrado. É hora de relembrar. Cristo não permaneceu na sepultura, Ele está vivo. E a percepção da ressurreição mudou os sentimentos daqueles discípulos. Eles retornaram para Jerusalém com outros sentimentos, com outras perspectivas de vida. Nós não estamos caminhando para Emaús, nós estamos caminhando para Jerusalém. E estaremos na Jerusalém celestial com o Senhor. E para todo o sempre. Caminhemos para Jerusalém celestial, mas caminhemos percebendo: Cristo venceu, Cristo caminha conosco. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, muito te louvamos, Senhor, pela mensagem do Evangelho, pela ressurreição de teu Filho Jesus. Nestes dias onde tantas pessoas se veem preocupadas
como se o mundo estivesse nas mãos dos homens e não nas mãos do Senhor. Vimos na tua palavra que o Senhor reina, que o Senhor em Cristo Jesus venceu a própria morte, que o Senhor caminha com os teus servos e que o Senhor traz alegria à alma entristecida. Derrama, pois, a tua bênção sobre cada irmão, sobre cada irmã, na compreensão destas verdades, na experiência da caminhada com o Senhor, pois oramos e suplicamos a Ti, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. O cerca grande multidão, e isso é incomum. Todos querem um olhar, um toque e atenção, pois toda autoridade tem e respeitado é. Jesus tem o poder nas mãos, poder que vem de Deus. Poder sim na presença do Senhor, doce paz e esperança nele achamos, toda a glória e adoração ao Salvador. Há poder sim na presença do Senhor. A compaixão e graça e tão grandioso amor. Os teus olhos a ternura que encheu meu coração. Na presença do meu Cristo temos paz, consolação. E quem encontrá-lo tesouro de achar. Senhor, doce paz e esperança nele achamos, toda a glória e adoração ao Salvador. Há poder sim na presença do Senhor, só no nome do Senhor encontro paz. Seja transformou com seu poder e seguro estou. A poder sim na presença do Senhor, doce paz e esperança nele achamos. Toda a glória e adoração ao Salvador. Há poder sim na presença do Senhor. Há poder sim na presença do Senhor. Doce paz e esperança nele achamos. Toda a glória e adoração ao Salvador. Há poder sim na presença do Senhor. Há poder sim na presença do meu Cristo, na presença do Senhor.
graça.